Então, gente, como eu estava falando, hoje a nossa aula de hidrologia aplicada vai ser sobre bacia hidrográfica. Isso porque, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Com isso, então, o objetivo dessa aula vai ser expor os principais conceitos sobre bacias hidrográficas, assim como aqueles concernentes à sua caracterização. Ok? Para isso, nós vamos tratar do macrotópico bacia hidrográfica, falando sobre a definição da bacia hidrográfica, né? O balanço hidrológico na bacia hidrográfica e, por fim, suas características físicas. A bacia hidrográfica, então, também chamada de bacia de drenagem, ela é uma região definida topograficamente, abrangendo toda uma área que é drenada para um mesmo ponto, né, para um exutório. Com isso, então, nós vamos ter que os principais elementos da bacia hidrográfica vão ser os divisores de água que vão realmente definir a sua forma, definir toda aquela região que contribui para esse exutório. Nós vamos ter os corpos hídricos, porque não faz sentido a gente falar da bacia hidrográfica sem falar dos corpos hídricos, que a água é o que interessa para a gente, né, dentro dessa unidade de representação, e o comportamento da água neles, né, então, os corpos hídricos, rios, lagos, riachos, tudo isso. E o exutório, que seria o ponto de deságue da bacia hidrográfica. Então, os divisores de águas, a gente costuma falar deles em questão dos divisores topográficos, quando a gente está falando da bacia hidrográfica, mas existem também os divisores freáticos, que em geral eles vão ser um pouco diferentes, né? Os divisores topográficos, eles vão ser aqueles que realmente delimitam toda a água que vai para dentro dessa bacia hidrográfica, né? Por exemplo, se uma gota de água cai aqui depois desse topo, a tendência é que ela escorra para dentro dessa bacia, né? Para esse lado. Enquanto que se ela cair do outro lado, ela vai escoar para fora da bacia. Então, esse seria um divisor topográfico. E via de regra, os divisores freáticos, eles não precisam necessariamente seguir o divisor topográfico, porque o divisor freático ele está definido pelo perfil freático no solo. Isso, e o que é que vai estar influenciando esse perfil freático, então? Vão ser as pressões de fluidos no solo, a presença de divisores impermeáveis dentro, né? Por exemplo, se eu tiver uma gota de água caindo aqui, quando ela infiltrar, quando ela chegar nessa impermeável, ela na verdade vai entrar para outra bacia, ao invés de entrar na bacia de nosso interesse, tá? Mas no geral, quando a gente está tratando aqui das bacias hidrográficas para o nosso campo de aplicação, a gente vai falar muito sobre os divisores topográficos mesmo, tá certo? Na bacia também a gente não pode deixar de falar sobre os corpos hídricos, né? Os corpos hídricos vão ser presentes da bacia, vão ser todos aqueles que estão geograficamente inseridos nela. Eles vão atuar cada um de uma maneira distinta no balanço hidrológico, né? Por exemplo, os corpos hídricos eles podem fluir ou ter águas paradas. Os corpos hídricos que vão fluir, como os rios, eles vão levar a água de um ponto mais distante até o exutório, por exemplo. Enquanto que nos corpos hídricos de ambientes lênticos, que seriam lagos, lagoas, como as águas ficam paradas, essas águas ficarão lá acumuladas e vão fazer parte do balanço hídrico de uma maneira diferente. Ao invés de tratar como um escoamento superficial, que seriam os rios, num ambiente lêntico, essa troca de água com a atmosfera vai se dar
via de regra, por evaporação. Nós vamos ter também uma parcela que vai infiltrar, e só depois que infiltrar, ela vai escorrer para um exutório, tá certo? E dentro desses próprios corpos hídricos, a depender se ele é um ambiente lótico é aquele dos rios que possuem fluxo, né? Rios, riachos, eles vão possuir características de águas até diferentes, que vocês vão ver que essas características terão influência na qualidade da água, por exemplo. A gente também tem aquele ponto importante que eu falei, que é o exutório, né, que é o ponto de drenagem dessa bacia. O exutório, geralmente ele é representado pela foz do rio principal. Ele é o ponto de saída de todo o escoamento superficial e é super importante para o cálculo da saída utilizado no balanço hídrico, né? Como a gente viu na aula passada, o ciclo hidrológico ele pode ser definido como um sistema fechado e a gente vai ter um balanço hídrico acontecendo. Então, o exutório é muito importante porque aqui a gente consegue calcular a vazão que está saindo para justamente dar entrada naquela equação que a gente vai ver aqui. A gente pode, o balanço hídrico, né, que vai ser aquela diferença entre as entradas, os inputs, com os outputs, onde ΔS aqui é essa água que está acumulada aqui na nossa bacia, né? Então, para o nosso estudo, então, assim como a gente considerou que o ciclo hidrológico no planeta é um sistema fechado, a gente pode considerar que essa mesma equação aqui do balanço hídrico pode ser aplicada às bacias hidrográficas, tá? Com isso, a gente vai possibilitar o estudo em diversas áreas, né? A capacidade de armazenamento de reservatórios, né, de barragens, vai permitir o estudo de enchentes, por exemplo, a partir disso tudo, a partir desse balanço hídrico. E esse balanço hídrico, da mesma maneira, ele vai ser um processo complexo que vai estar abrangendo outros vários processos que acontecem, né, na bacia hidrográfica, que são aqueles que a gente viu durante o ciclo hidrológico. A gente vai avaliar de uma maneira bem semelhante. O que é que a gente tinha no ciclo hidrológico? Vocês lembram? A gente tinha precipitação, evaporação, transpiração, escoamento superficial, escoamento subterrâneo, infiltração e armazenamento. Então, a gente vai ter tudo isso também na nossa bacia hidrográfica. Como é que isso vai se dar, então, né? O balanço hídrico, então, ele vai poder ser dado a partir de algumas equações, que vem dessa equação aqui, das entradas menos as saídas, vai ser igual a essa capacidade de armazenamento. E é isso que a gente pode ver aqui. Vou dar um pouquinho de um zoom para vocês. A gente pode tratar, inclusive, de dois balanços hídricos que vão dar o nosso balanço hídrico total na nossa bacia hidrográfica. Nós temos o balanço hídrico acima da superfície, que vai ter um comportamento um pouco diferente do balanço hídrico abaixo da superfície. Acima da superfície, quem é que nós vamos ter? Nós vamos ter a precipitação que está caindo nessa bacia, nós vamos ter uma reservação aqui nessa bacia, o escoamento superficial nessa bacia, aqui ó, que seria um input. O nosso input, a nossa entrada vai ser a precipitação. Quem é que vai ser a saída? Saída nós temos o escoamento superficial, porque a água cai e ela vai rumo à saída da bacia, né? Rumo ao nosso exutório. Somado de um escoamento subterrâneo. Subterrâneo não. Um escoamento aqui. Nós temos também nós vamos ter que tirar a evapotranspiração e a evaporação, né?
a evaporação e transpiração, que elas vão tirar essa água aqui da nossa bacia e vão trazer de volta para a atmosfera, e assim a gente vai ter o nosso armazenamento no final. De maneira semelhante, a gente tem pro processo abaixo da superfície, onde as fontes de entrada vão ser a infiltração, que é aquela água que precipitou, não escoou e, na verdade, infiltrou no solo. Temos o escoamento subterrâneo. Aqui, no caso, o escoamento subterrâneo G1 está indicando a entrada, né, que vem, e o G2 a saída. Temos uma parcela aqui de DCRG, temos uma parcela de evapotranspiração aqui também, que essa água vai, alguma parcela dela infiltra na chuva, mas na hora que está seco, essa água pode subir por capilaridade e voltar a evaporar e transferir pelas plantas, né? Com isso, nós temos uma equação complexa aqui. E para que isso vai servir para a gente? Isso a gente vai usar para saber quanto que a gente tem de água disponível numa bacia, por exemplo. Quanto de água que a gente vai conseguir armazenar numa barragem para que a gente possa projetar, por exemplo, a altura dela para que ela não chegue a transbordar, né? E não chegue a romper. Tá. Então, conhecendo isso, é muito importante que a gente entenda as características físicas da bacia hidrográfica, porque essas características físicas da bacia hidrográfica, elas vão influenciar bastante no comportamento da água, principalmente quando a gente tratar a resposta da bacia a uma precipitação, né, uma enchente. E, inclusive, a depender de uma bacia, a gente pode ter precipitações de intensidades e durações iguais, e uma bacia vai responder diferente devido a diversos fatores, tá? Aqui eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que é bem legal. Ele representa, é um vídeo de dam break, né? Ou seja, um vídeo aqui em que foi feito um estudo do rompimento de uma barragem, mas para mostrar para vocês como é que é importante o estudo da forma de uma bacia para saber como é que essas cheias vão se propagar, tá? A gente pode ver que se tivesse outro formato aqui, essa cheia se comportaria de uma maneira diferente. Inclusive aqui no começo, dentro de uma bacia a gente vai ter alterações, vai ter características diferentes, né? No começo, a água escorre bem rápido, porque é uma situação em que a gente tem uma maior declividade aqui, nesse ponto. E aqui embaixo, onde a gente tem uma menor declividade, e aqui tinha uma maior vegetação também, que não dá para ver nesse vídeo, essa água demora mais, ela se acumula mais, tá? Então, isso são características que a gente vai ver que são bastante relevantes no estudo de uma bacia hidrográfica e no estudo da hidrologia no geral, já que vão influenciar de maneira tão importante no comportamento da água dentro dessa bacia. E que características físicas a gente pode citar, então? Nós vamos ter características que vão estar relacionadas ao uso e tipo de solo, a área da bacia, a forma da bacia, declividade da bacia, elevação da bacia, características dos cursos d'água, como eu até falei em relação ao corpo hídrico, se for um rio ou se for um lago, a gente vai ter comportamentos diferentes, né, dessa água. Assim como do tipo de rede de drenagem. Ok? Começando com o uso e tipo de solo, eu acho que fica até tranquilo da gente entender que, por exemplo, numa região de uma cidade em que a gente tem uma grande impermeabilização dos solos, a água que precipitar, ela vai ter uma parcela muito maior que vai escoar do que uma parcela que vai infiltrar. Então, com isso, a gente pode ver
que em regiões de cidades e em regiões que têm um solo compacto, que vão funcionar também de maneira semelhante, né? Os grãos do solo vão estar mais compactos, então uma parcela de água menor consegue infiltrar. Então, nessas regiões mais impermeáveis, a gente vai ter mais escoamento do que infiltração, alterando então o regime da bacia e o hidrograma de cheia, de forma que a gente tenha uma maior propagação de cheias, né? Ou seja, aqui é um diagrama que a gente vai ver mais à frente no nosso curso, que a gente tem um hietograma, que representa a intensidade representa a quantidade de chuva que caiu, né, ao longo do tempo. E aqui um hidrograma de escoamento superficial, né, mostrando aqui que tem toda uma parcela que fica acima dessa capacidade aqui, que vai virar escoamento superficial. Enquanto que isso, toda essa área abaixo dessa linha é a área que representa a parcela que foi infiltrada. Então, quando a gente tem uma impermeabilização, esses picos aumentam. E são esses picos que a gente vai utilizar, por exemplo, numa cidade para projetar a rede de drenagem, por exemplo, que a gente vai saber, ó, eu tenho que destinar toda essa água para um lugar. Então, a gente tem que dimensionar levando em consideração essas vazões, ok? A área da bacia hidrográfica, ela também vai ter um grande impacto, né? Porque a depender do tamanho da bacia hidrográfica, a gente vai ter uma maior contribuição, né? Por quê? Como é que a gente faz isso? Quando a gente multiplica a lâmina de precipitação, que é aquilo que a gente está acostumado, uma precipitação de 20 milímetros, que a gente escuta no jornal, então. O que é que isso quer dizer? Que se eu pegasse toda a chuva que caiu e colocasse ela nessa área da bacia, a gente ia ter um nível de água de 20 milímetros, ok? Então, com a área também, multiplicando-se essa lâmina pela água, a gente vai ter o volume de água precipitada. E a partir dessa área, a gente vai saber, então, se para uma mesma precipitação o volume de água foi alto ou baixo. Então, se eu tiver uma mesma precipitação de 20 milímetros para uma área pequena, por exemplo, eu vou colocar aqui de 1, uma área unitária, ela vai gerar um volume de água, um pico de cheia, né, nessa bacia, muito maior, porque ela vai inundar mais, né, 20. Se no caso eu tivesse uma bacia de área 4, ao invés de 20 milímetros, a gente ia ter aqui 5 milímetros, um volume bem menor, né? Um volume bem menor, um volume maior, na verdade, desculpa, gente. É uma área de 4 milímetros. Se foi 20 milímetros para uma lâmina de 20 milímetros para uma área igual a 4, então, na verdade, a gente vai ter um volume 4 vezes maior a esse volume inicial dessa área unitária. E é a partir dessa área que a gente consegue definir se uma bacia é pequena ou se ela é grande. E a bacia vai ser pequena quando? Quando o volume armazenado nos rios é superior à quantidade acumulada no solo ou vegetação. Tá certo? A área da bacia hidrográfica, então, ela vai influenciar na resposta devido aos eventos hidrológicos, né, devido às precipitações. As vazões máximas elas vão ser alteradas nas bacias da maneira de que bacias maiores terão picos de enchentes menores. Ou seja, se eu tiver uma mesma chuva aqui para uma bacia menor e para uma bacia maior e para uma bacia menor, a gente consegue perceber que na bacia maior essa água vai ter menos impacto do que na menor. É a mesma coisa de, por exemplo, se a gente pegar vamos dizer que uma bacia pequena é um copo de água, e uma bacia grande é uma piscina.
e que a precipitação vai ser 1 colher de açúcar. Se eu colocar 1 colher de açúcar em um copo, essa água vai ficar doce, né? Agora, se eu pegar 1 colher de açúcar e colocar dentro de uma piscina, vai ter uma influência bem menor, ok? Isso para a nossa vazão máxima. No caso das vazões mínimas, as bacias maiores, há uma chance maior de que essas vazões mínimas sejam firmes. O que é a vazão mínima, né? A vazão mínima vai ser quando a gente pegar os rios na época de estiagem, por exemplo. Eles vão ter um nível mais baixo, mas para as bacias maiores, tem-se uma tendência de que essas vazões sejam mais constantes. Por quê? Porque como eu tenho uma maior área de contribuição, eu vou ter vários pontos aqui, uma maior chance de que tenha algum ponto que teve uma chuva e que possa estar abastecendo esse rio. Então a gente tem uma maior tendência, mas não quer dizer que seja obrigatório, de que esses rios possuam uma vazão mínima mais firme, inclusive pelo abastecimento do lençol freático. Já as vazões médias, elas não são afetadas diretamente pela área da bacia. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Vou continuando então. Isso é o que eu acabei de falar, né? As bacias maiores terão picos de enchentes menores, né? Aquilo que a gente falou. Se eu jogar 1 colher de açúcar num copo e 1 colher de açúcar numa piscina, a gente vai ter impacto diferente. Numa bacia menor, então, esse pico vai ser maior em relação a uma bacia maior, porque eu vou estar diluindo isso mais, né? Em relação à vazão mínima, vai estar relacionado àquela capacidade de infiltração também e de abastecimento do lençol freático, né? A possibilidade de ter uma chuva que acabe trazendo mais água aqui, mantendo firme esse curso d'água. Bom, em relação à forma da bacia, ele vai ser um dos principais fatores também que influenciam no tempo de concentração. Quem é esse tempo de concentração? Essa vai ser uma variável que vai ser bastante importante, que a gente vai ver mais ainda, e que nos projetos de drenagem é muito importante. O tempo de concentração corresponde ao tempo necessário para que toda a bacia passe a contribuir para a vazão do exutório. Certo? No geral, a gente acaba falando do ponto mais distante passe a contribuir para o exutório, mas como ponto mais distante, a gente deve entender com que é aquele ponto que vai demorar mais para contribuir com o exutório, tá? Porque isso vai representar o seguinte: eu tenho aqui essa saída, enquanto está contribuindo apenas essa área aqui, vocês vão concordar que a gente vai ter um volume menor de água, tá certo? Aí conforme isso vai aumentando, o volume que vai saindo por esse exutório vai aumentando até que toda a bacia esteja contribuindo. Então o volume de toda a bacia está contribuindo e com isso a gente vai ter a vazão máxima, tá? Por isso que esse tipo de concentração é tão importante. Então, a forma da bacia vai influenciar nesse tempo de concentração, e para definir essa forma da bacia, a gente tem alguns métodos. A gente pode definir um coeficiente de compacidade, um fator de forma, ou um índice de conformação, por exemplo. Quem é o coeficiente de compacidade, ou índice de Gravelius? O coeficiente de compacidade, ele vai estar relacionado à forma da bacia, né? Quando comparado ao seu perímetro à circunferência de um círculo de área igual à da bacia. De forma que, quanto mais próximo do círculo,
a gente pode ver que essas distâncias vão ser parecidas para chegar no mesmo ponto, né? Então, mais rapidamente a água consegue chegar, a água de todos os pontos consegue contribuir para um ponto. Então, a gente vai ter maiores picos de enchente. Enquanto que uma bacia que tem uma área mais distante do círculo, ela tem uma tendência a ter pontos que vão demorar mais para contribuir, certo? Então, os picos de cheia vão ser menores. Ela é dada, então, por essa equação. No livro, vocês vão ver, ela deduz, é uma dedução simples, mas o nosso coeficiente de compacidade ele vai ser dado por 0,28 multiplicado pelo perímetro da bacia, dividido pela raiz de sua área, certo? E quanto mais próximo de 1, ou que vai ser a bacia mais circular. Então, quanto mais próximo de 1, maiores são os picos de enchente que a gente tem uma tendência a ter. Ainda em relação à forma da bacia, nós temos o fator de forma. O fator de forma ele está relacionado à largura média da bacia e o seu comprimento axial. A largura média da bacia ela vai ser calculada dividindo a área da bacia por seu comprimento. O fator de... Então, a gente pode pegar tanto essa largura da bacia média sobre o comprimento axial, o nosso fator de forma seria isso, ou então a área da bacia dividido por L ao quadrado. Isso também a gente consegue ver lá no livro, tem uma dedução. É uma questão de geometria. Esse fator de forma ele também vai ser um fator que vai indicar o comportamento quanto às enchentes, de forma que valores menores de KF, ou seja, as bacias mais estreitas, possuem menor tendência de enchentes. Da mesma maneira que a gente viu aqui, né? As bacias mais estreitas, né, mais diferentes de um círculo, elas têm uma menor tendência a ter cheias, enquanto que a circular tem uma maior tendência. Ou seja, conforme isso aqui for mais... quanto a gente tiver esse valor de KF menor, a gente vai ter uma bacia menos estreita, então menos tendência a cheias, e essa aqui é mais larga e tem uma maior tendência a cheias. Por fim, aqui na forma da bacia, a gente vai ter também o índice de conformação. Esse índice de conformação, ele vai comparar a área da bacia à área de um quadrado com lados igual ao seu comprimento axial. Isso aqui é bem semelhante ao índice o coeficiente de compacidade, né? Ao invés de um círculo, agora a gente vai comparar com um quadrado. Então, de maneira semelhante, quanto mais próximo de 1, quanto mais quadrada, maior a tendência a grandes enchentes, tá? E isso é dado por essa equação aqui, onde a gente tem a área da bacia dividido pelo L ao quadrado. Ok? Outro fator que a gente tem que levar em consideração nas bacias hidrográficas é a sua declividade. Essa declividade ela vai estar diretamente relacionada com escoamento superficial, né, com a velocidade das águas. Então, ela vai definir quanto que essa água vai escoar e quanto vai infiltrar. Vocês concordam que se eu tiver um terreno mais inclinado, essa água que precipitar, ela vai escorrer mais rápido e vai infiltrar menos do que se eu tiver um terreno plano, né? Porque essa água vai precipitar, ela vai ter uma maior tendência a ficar acumulada, né? Então ela tem também uma maior tendência a infiltrar. Então essa declividade da bacia vai influenciar diretamente nesse escoamento superficial e na parcela de infiltração. Então ela vai interferir também no diagrama de cheias
Se eu tiver uma bacia com grande declividade, então eu vou ter uma maior parcela de escoamento superficial, e com a maior parcela de escoamento superficial, eu tenho uma maior tendência a cheias, né? A ter um pico de cheias. Mas é importante a gente ressaltar também que essa própria declividade ela pode alterar numa bacia, e ela geralmente é alterada numa bacia. Se a gente olhar na nascente dos rios, a gente geralmente tem regiões montanhosas, mais acidentadas, de maior declividade, enquanto conforme a gente vai chegando aqui na sua foz, essas declividades tendem a diminuir e os rios tendem a diminuir a velocidade de escoamento também, tá? Tratando agora da elevação da bacia, a elevação da bacia ela vai também influenciar diretamente em alguns fenômenos hidrológicos, principalmente na precipitação e evapotranspiração. Isso vai ser notado, por exemplo, em regiões de clima de diferentes elevações. Isso vai influenciar na pressão atmosférica, então vai influenciar em quanto dessa água vai evaporar, na possibilidade de chuvas, certo? Favorecendo ou não a transformação do estado de água, para que ela evapore ou precipite, tá? Né, em termos de elevação de bacia, acaba sendo um pouco mais abstrato isso, e ela não como ela não influencia diretamente, não influencia sozinha nesse ciclo hidrológico da água, então ela acaba ficando um pouco mais assim teorizada. Quando a gente trata também das bacias hidrográficas, que é tão importante? A gente está estudando a água. Então é muito importante que a gente conheça as características dos cursos d'água, tá? Esses cursos d'água, então, podem ser classificados quanto ao tipo de a constância de escoamento, né? Entre rios perenes, que vão ser aqueles que têm um fluxo constante durante todas as épocas do ano, intermitentes, que eles estão localizados totalmente acima do nível freático, possuindo um fluxo na estação chuvosa, mas quando há uma estiagem, o lençol freático atinge a cota do rio e esse rio meio que deixa de existir, né? E temos também os cursos d'água efêmeros que possuem fluxo apenas durante ou imediatamente após a precipitação. Seria quando a gente tem uma chuva intensa e são formados veios d'água, né, no solo, a gente tem aquele escoamento superficial, mas assim que a chuva cessa, esse escoamento cessa também. Tá certo? Eita, gente, a gente já tá dando 9 horas aqui. Como a gente teve no começo da aula a decisão, né, sobre os representantes do curso, eu acho que não vai dar tempo da gente terminar hoje aqui, porque ainda tem alguns slides, tá certo? Vocês podem ficar um pouquinho a mais, tentar terminar aqui, acho que uns 10 minutinhos. Vocês preferem continuar a próxima aula? Por mim, tranquilo. Tá, eu vou continuando aqui, então. Vamos lá. As características dos cursos d'água, a gente também pode classificá-los quanto à ordem. Essa ordem vai estar relacionada ao grau de ramificação do curso d'água. Os rios maiores vão ter mais tributários, então vão ter mais ramificações. E como é que a gente faz isso? Nas nascentes, os rios são classificados como um, tá? Aí, na medida que esses trechos trechos de igual ordem vão se encontrando, a gente aumenta a ordem. Por exemplo, eu tenho um trecho 1 e 1 se encontrou aqui, agora esse trecho virou um trecho de ordem 2. Se eu tivesse outro trecho de ordem 1 chegando aqui, esse trecho continuaria sendo de ordem 2, porque a ordem 2 é maior, tá?
E ele só vai mudar mesmo quando a gente tiver trechos de mesma ordem. Da mesma maneira aqui, 1 e 1 se uniu, fez um trecho de ordem 2. 1 e 1, trecho de ordem 2. Aí esses trechos de ordem 2 e 2 se uniram e formaram de ordem 3 aqui. E assim por diante, tá? E isso vai ser importante para a gente saber realmente o grau de ramificação dos rios. Então, quanto mais ramificado, a gente vai saber que ele vai ter uma contribuição de mais... vai ter mais tributários, né, contribuindo. Ou seja, a gente tem uma tendência a ter rios de maiores volumes, né? Aqui, nos tipos de rede de drenagem, a gente vai poder classificar, então, os cursos d'água. A bacia hidrográfica é definida pelos seus cursos d'água, né? Muito pelo escoamento superficial. Então, a gente vai ter uma relação direta com a propagação das cheias, quando a gente trata da drenagem. Aqui tem-se 3 variáveis, que vai ser a densidade dos cursos d'água, densidade de drenagem. Isso aqui é um pouco confuso, mas são 2 coisas diferentes. E a sinuosidade do curso d'água. A densidade do curso d'água, ela é uma simples razão entre a quantidade de cursos d'água e a área da bacia. É uma variável que vai nos dar alguma noção da rede de drenagem, mas ela não é uma medida tão precisa, de forma que eu posso ter vários rios aqui, mas serem vários rios pequenos e me dar uma drenagem muito menor do que se eu tivesse um rio muito grande. Então, como as características dos rios podem variar bastante, então essa variável da densidade do curso da água acaba não sendo tão representativa. Um pouco diferente já da densidade de drenagem. Vamos lá, aqui é a densidade de cursos da água, que é a densidade de drenagem. Essa sim vai indicar de uma maneira melhor a eficiência da drenagem da bacia, uma vez que a densidade de drenagem ela vai ser definida pela razão entre o somatório dos comprimentos dos cursos d'água e a área da bacia. Então, agora sim, eu tendo a noção do comprimento do curso d'água, me dá uma noção muito melhor de quão eficiente é essa rede de drenagem, tá certo? Então, ela indica quanto maior seja a densidade de drenagem, mais rápido a água vai chegar ao exutório, provocando mais pico de enchente, né? Se eu tiver vários e vários rios aqui, vocês vão concordar comigo que a água vai escoar muito mais rapidamente e chegar nesse exutório do que se eu tivesse essa mesma bacia e a água tivesse que percorrer no solo para até contribuir em um rio. É porque a gente vai só pensar em relação ao atrito. A água vai ter mais atrito para ser deslocada aqui até chegar no rio. Então ela demora mais, então tem um pico de enchente menor se eu tiver uma menor rede de drenagem, não? Uma menor densidade de drenagem. Enquanto que se eu tiver muitos rios, uma maior densidade de drenagem, essa água vai chegar aqui mais facilmente e uma vez no rio, ela flui com uma velocidade muito maior do que no solo, e ocasionando um maior pico de enchente. Por fim, a gente tem aqui a sinuosidade do rio, que também vai indicar a propagação das enchentes, porque a sinuosidade vai mostrar o quão retilíneo é o rio. Se o rio ele é muito sinuoso, né, ele tem muitas curvas, ele tem uma tendência a ter uma velocidade de escoamento menor. Então, essa propagação das cheias vai ser muito mais lenta do que se eu tiver um rio retilíneo. Tá certo? Essa sinuosidade, então, é calculada em relação ao comprimento do canal principal e o comprimento do Talweg. Ok? Essas são algumas características que eu queria trazer para vocês. Vou passar uma atividade para que a gente possa exercitar e entender um pouco melhor como é que cada uma dessas características vão influenciar na bacia hidrográfica, tá certo? Dúvidas?
Ninguém tem dúvida? Posso fazer a chamada então, né? Esse assunto vai estar aqui no livro de hidrologia aplicada da gente, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho qual é o capítulo. Rapidinho, só para mostrar para vocês. Abastecimento. Acho que é esse aqui, né? Não, este livro. Ah, tá aqui. Esse aqui. Ele vai estar no capítulo de bacia hidrográfica, que vai ser capítulo 2, a partir da página 18. Então, esse assunto está aqui nesse capítulo 2 do livro do Vilela. Não deixem de ler. Ele não é um capítulo muito extenso, tá certo? Ele vai da página 18 até a página... Cadê? Até a página 39. São 20 páginas, tem muitos gráficos, muitas figuras, então é um capítulo rápido, viu? Deixa eu parar aqui a gravação para poder fazer a chamada.